Agora, crianças, nós vamos estudar a disciplina de História. E o que nós estamos estudando em História? Nós estamos estudando as fontes históricas. E nós vimos que em nossa família nós também temos as nossas fontes históricas. Fontes históricas são documentos que contam histórias sobre o passado. Então, agora é a sua vez. Você vai ficar sabendo da sua história, da história da sua família. Toda família tem uma história para contar sobre a sua origem, de onde vieram, como se conheceram, como foi formada esta família. Toda história tem uma verdade, e essa verdade ela é representada com as fontes históricas, que são documentos, objetos, livros, diários, artigos, né? Tudo isso é fonte histórica, certinho? Então, peguem a sua apostila e abram na página 15, ok? Acompanhe a leitura com a professora, da página 15. A minha história e a de minha família. Alguns familiares costumam guardar lembranças para recordar o passado. Pode ser uma roupa de bebê, um brinquedo ou outros itens. Essas lembranças são fontes históricas, pois ajudam as pessoas a contar parte da própria história ou da história da sua família. Agora que você já sabe que é possível conhecer a sua história por meio de diferentes tipos de fontes, que tal pesquisar alguma delas? Então, olha só, o que explicou aqui pra gente? Sabe, toda mãe tem o hábito de guardar uma roupinha do bebê, um sapatinho, uma chupetinha. Isso é uma fonte histórica, conta de uma fase da vida daquele bebê. Né? Nós temos guardados fotografias que contam uma história, documentos, né? Certidão de nascimento, cartão de vacina, tudo isso é fonte histórica, que conta um pouco da nossa vida e da vida da nossa família. Agora, nós vamos fazer a parte do eu historiador. Vamos lá. Às vezes, os adultos guardam objetos das crianças da família. Sobre um objeto seu, de quando você chegou à família, faça uma pesquisa, tá? E faça as seguintes perguntas para seus responsáveis. Você vai escolher um objeto que algum familiar seu guardou de quando você chegou à família. E você vai fazer as seguintes perguntas. Pergunta A. Esse objeto ainda está guardado? Você vai marcar sim ou não. Pergunta B. Que objeto é este? Você vai descrever aí na pergunta B qual é esse objeto. É uma chupeta, é um sapatinho, é uma roupinha, é um berço? O que é que está guardado? Você vai descrever esse objeto. Letra C. Indique a maneira que você utilizou para descobrir as informações sobre esse objeto. Alguém da família me descreveu como era esse objeto? Achamos uma fotografia desse objeto? Esse objeto estava guardado e eu o vi pessoalmente. Você vai marcar um X na opção do qual você ficou conhecendo sobre este objeto, ok? Agora nós vamos para a página 16. Na página 16, nós vamos para a seção Eu Cidadão. Na seção Eu Cidadão, temos o seguinte. Agora vamos conhecer fontes que contam histórias a respeito da sua família. Número 1. Com a ajuda de um adulto, pesquise um objeto de outros tempos que foi mantido pelos seus familiares. Você vai pedir a ajuda de um adulto para pesquisar um objeto guardado, há muito tempo, um objeto de família, e vai responder as seguintes perguntas. Pergunta A. Que objeto você selecionou? Qual objeto você escolheu? Você vai escrever qual objeto aqui. Pergunta B. A quem pertence ou pertenceu esse objeto? Você vai escrever aqui de quem é esse objeto ou de quem era este objeto. Pergunta C. Desde quando este objeto está em sua família? Você vai responder aqui, há quanto tempo esse objeto está em sua família? Você pode colocar o ano,
Ou se você não souber o ano certinho, você pode dizer há mais ou menos 5 anos, há mais ou menos 10 anos, há mais ou menos 20 anos. Vai depender do objeto que você escolheu, ok? Número 2. Apresente aos colegas a história desse objeto e a importância dele para a sua família. Como nós não estamos na sala de aula, você pode mandar um áudio para os seus colegas contando sobre esse objeto, ok? Troquem áudios para cada um ficar sabendo um pouquinho da história da família de cada um. Número 3. Que tal montar uma exposição para apresentar a história da família? Para isso, com a ajuda dos seus familiares, crie uma legenda com o objeto que você pesquisou. Traga esses 2 itens para a escola. É importante escolher um objeto que não seja quebrável. Ou caso não seja possível trazer o objeto para a escola, registre em fotografia. Traga a imagem para fazer parte da exposição. Como nós não estamos na escola, você pode fazer uma exposição aí na sua casa, fazendo uma legenda do objeto. O que é a legenda? É algo que conta sobre aquele objeto. O nome do objeto, quando ele foi adquirido, há quanto tempo ele está na família, para que ele serve, né? E aí vocês têm uma foto e uma legenda de um videogame antigo chamado Atari. Gente, a prof jogava nesse videogame, a prof tá velha. A prof jogava nesse videogame. Tinha os cartuchos do River Raid e a prof jogava e amava. Hoje, se vocês verem o River Raid, vocês morrem de rir. Olha e fala assim, nossa, que jogo sem graça. Mas era o máximo quando a prof era criança. A prof tinha um videogame desse. Pensa, a prof tá velha, né? Eu não tenho ele. Não guardei de fonte histórica. Minha mãe jogou fora. Mas é. Nome do objeto. Videogame Atari 2600. Utilidade. Possibilitar divertimento com jogos de videogame individualmente ou em grupo. Desde quando pertence à família? Pertence à família desde 1984, quando um tio ganhou o aparelho de aniversário. Tá? Essa é a legenda desta foto, deste videogame, ok? Façam a sua pesquisa do Eu Historiador, do Eu Cidadão, registrem em fotos para a prof guardar como fonte histórica das aulas remotas, ok? Não deixe de mandar a fotografia. Surgiu dúvida? Me liga e manda mensagem, tá bom? Um beijo e até a próxima!